Diretoria Dudu no Galo. E essa discussão tem muito mais futebol e o assunto que eu mais amo discutir sobre futebol do que necessariamente a análise de um jogador de futebol. O Dudu é um puta jogador de futebol. Um dos melhores do Brasil nos últimos 10, 15 anos, indiscutivelmente. Só que em 2023 ele se machucou. Ele ficou um ano fora, voltou, não conseguiu se firmar, teve uma lesão aqui, outra ali, não se adaptou ao Palmeiras do Abel de novo e não conseguiu jogar e aí foi pro Cruzeiro. Nesse meio tempo, o Dudu teve alguns comportamentos com o Palmeiras que foi desgastando a relação dele com o clube, com a torcida, de modo que a gente pode entender que as coisas não fluíram não por uma questão física. Mas esse tipo de discussão ela é muito interessante. Por quê? Porque o torcedor, e muitas vezes a imprensa, ela ignora completamente a profundidade do assunto para simplesmente vender a facilidade da manchete. O Dudu é um jogador que está com a carreira dele comprometida fisicamente? Não parece ser o caso. Parece ser o caso de uma contusão, com uma idade avançada, que limitou um pouco ele, que deixou ele fora de ritmo. Ele não conseguiu ganhar o ritmo no Palmeiras, que o Palmeiras estava um time montado e vencedor, e é normal que ele não consiga entrar e voltar jogando tudo que ele pode. Então ali no Palmeiras teve aquele negócio, vai pro Cruzeiro, não vai, ficou... Eu não estou discutindo o comportamento do Dudu, tá? Estou discutindo outra coisa. E aí o Dudu não consegue jogar. O Dudu vai pro Cruzeiro. O Dudu chega no Cruzeiro tendo que fazer essa etapa que ele não conseguiu fazer no Palmeiras, que é a de ganhar ritmo de jogo e voltar a jogar o seu futebol, pelo menos 70%, 80% daquilo que já é suficiente. Ele não tem esse período porque o Dudu não consegue uma sequência no Cruzeiro por N fatores. O time não funciona, teve problemas lá, teve problemas entre ele e a diretoria, a comissão técnica, comportamento, enfim, coisas que a gente nunca vai saber 100% da verdade, porque um diz uma coisa, outro diz outra, a gente nunca sabe. Como ele saiu do Palmeiras bem brigado e também do Cruzeiro, fica a impressão para todo mundo que sim, o Dudu é um garoto problema, né? Claro que se amanhã ele chegar no Atlético Mineiro, se der bem pra caralho com o Cuca, com o time inteiro e começar a ganhar tudo, se volta o benefício da dúvida pra todo mundo. Mas sim, hoje a percepção geral é, pô, esse cara arrumou problema ali e aqui, esse cara é um problema. Mas esse não é o ponto. O ponto é que em momento nenhum, desde a volta da contusão, o Dudu conseguiu a sequência que ele gostaria jogando num time com um bom padrão. Ele jogou num Cruzeiro destroçado, tentando se recuperar, e não no Palmeiras que ele ia entrar com tudo ajeitadinho. Ele jogou num Cruzeiro onde ninguém se entende. E agora que o Cruzeiro começa a se entender, ele não está mais lá. Então não, o Dudu em nenhum momento teve o período de recuperação jogando num time de futebol estruturado, onde ele é uma peça do time e possa jogar esse período de jogos para que a gente saiba qual que é a real condição de volta do Dudu ou não. Existe algum argumento técnico para acreditar que o Dudu não possa mais jogar futebol em alto nível? Não. Isso é palpitômetro da cabeça das pessoas. De modo que o Atlético Mineiro contratar o Dudu, Rica, não te parece uma loucura do jeito que ele saiu dos últimos dois clubes? Não conseguindo jogar desde o meio de 2023, o Dudu não consegue apresentar um grande futebol. Não é uma loucura? E eu vou dizer para você que não. Sabe por que não? Pela forma que eu vejo futebol. É uma loucura você balançar o futebol do país inteiro com a tua logo em cima, sem fazer nada errado? Quanto que a Pepsi pagaria para fazer isso em cima da Coca-Cola? Quanto que o McDonald's e o Burger King pagariam para fazer um em cima do outro? Vocês acham que não tem ganho de marketing? Você acha que não tem ganho de marca? Quando você pega um jogador do rival e coloca aqui e fala assim, mas peraí, esse cara pode não jogar nada. Porque a cabeça do torcedor e de modo geral do brasileiro, ela é extremamente limitada a entender o futebol como um jogo. E o futebol, a última coisa que ele é um jogo. Ele é um argumento humano para conexão com pessoas, ele é um negócio, ele é venda de jogador, ele é uma SAF, ele é geração de lucro, de imagem, criação de personagens. Cara, o futebol cria memórias, o futebol ele é tudo. E por último, um jogo de futebol. Por que por último? Porque você ganha, perde, é campeão e rebaixado toda hora. E de modo que isso não altera o que você sente pelos clubes. Então, se não altera e se não muda a sua clientela, não é esse o ponto principal. O ponto principal é o quanto aquilo é protagonista. O que é ser protagonista? O seu resultado final, o seu grande objetivo é ganhar o campeonato, porque é o protagonismo mais óbvio. Mas existem várias formas de ser protagonistas. Ou você acha que naquele ano que o Seedorf jogou no Botafogo, ele foi menos protagonista que o campeão? Não foi. O ano inteiro se assistiu e falou tanto do Botafogo quanto do time vencedor. Você acha que quando o Romário voltou para o Flamengo e o Flamengo não foi campeão com o Romário, o Flamengo foi menos protagonista do que o campeão? Não foi. A diferença é que no Brasil, nós não sabemos usar este protagonismo para ganhar dinheiro. Essa é uma segunda questão. Mas abrir mão do protagonismo ou da cena ou do espetáculo não é inteligente. Acabou de ter uma troca lá nos Estados Unidos, lá de um time do Lakers com alguém, um jogador que eu não entendi direito, um que era um jovem, outro que era mais veterano, um que era uma promessa e tal, eles trocaram de time.
Aí você fala assim, meu Deus, mas que absurdo, que absurdo. Muito provavelmente os dois donos das franquias estavam sentados tomando um chopp falando assim, que do caralho, os próximos 20 jogos tá todo mundo olhando para nossos times e os Estados Unidos inteiro só fala dos nossos dois times, com um monte de gente aí se matando para entrar no playoff. Mentiu? Não mentiu. Só que lá eles sabem usar. Eles foram lá e venderam porra das camisas todas, venderam pay-per-view pra caralho, venderam produto novo, cara. Fizeram o diabo com o dinheiro. Provavelmente pagaram a contratação dos dois caras. A gente não sabe usar. É diferente. A gente tem que aprender a usar ou a gente tem que não fazer o espetáculo? Não, a gente tem que aprender a usar. O Dudu sair do Cruzeiro e ir pro Galo com uma camisa provocativa ao Cruzeiro é fantástico pro Pedrinho e pros donos do Atlético. É fantástico pro futebol mineiro. O futebol mineiro e os dois clubes de Minas protagonizam neste momento uma cena nacional. O Brasil inteiro olha para Cruzeiro e Galo. E os dois não estão disputando uma final. Só que tá todo mundo olhando. Você que não queria ver, não tem interesse, você que é palmeirense, não tem nenhum interesse em acompanhar o Galo, tu vai ver a estreia do Dudu, não vai? Eu sei que você vai. O próximo Cruzeiro e Atlético, sem Dudu, você vai assistir, não vai? Claro que vai, né? Vai ter faixa provocativa, uma torcida com a outra, o Dudu vai estar no camarote. O que o Dudu vai postar? Vou seguir o Dudu. Tudo isso que você está gerando é uma marca que você está gerando possibilidade de venda. Se os clubes brasileiros não sabem vender por incompetência ou por falta de credibilidade no mercado, é um outro assunto. Mas o que isso gera é grandioso. Você fazer uma contratação desse jeito, você tirar um jogador do seu rival, você fazer uma aposta em algo que... E, além de tudo isso, você tem um risco considerável disso dar certo dentro de campo, porque o Dudu é um grande jogador. Então vai que o Dudu amanhã fala, ó, recuperei, não tô sentindo nada, peguei ritmo, o Galo tá jogando direitinho, o Dudu vai ser mais uma peça, não vai ser o salvador da pátria, o Dudu se acerta 10, 15 jogos, ele ganha a posição ali no lado esquerdo. E aí, irmão? Quem que fala pra mim que o Atlético Mineiro não pode ser campeão com o Dudu? O Dudu é um vencedor, não vamos discutir isso, né? Então, todos esses aspectos e elementos fazem com que eu olhe para essa contratação e sorria. E não que eu olhe para essa contratação como um chatão e fale assim, não, deixa eu analisar, que não analisar o cacete, meu irmão. Tem contexto, é bom jogador, é uma disputa entre rivais do caralho. Ele não é ídolo do Cruzeiro porra nenhuma, isso foi criado para ele voltar. Ele não é, nunca foi ídolo do Cruzeiro. Você tira o cara dali com a tentativa de, eu vou mostrar para você que aqui ele dá certo. Porra, meu irmão, olha a expectativa que você gerou em cima de Galo e Cruzeiro. Olha a expectativa que você gerou em cima desse ambiente dos dois em Minas Gerais. Se isso não é futebol, se isso não é entretenimento, se isso não é rivalidade, eu não sei o que a gente está assistindo, porque aí a gente se limita a ver os gols da rodada, olhar no resultado do jogo e acabou. Não, o futebol acontece de segunda a segunda. Quem acha que o futebol acontece quarta à noite e domingo à tarde é dirigente de futebol brasileiro em sua maioria e por isso nós somos um fracasso comercialmente.